Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende da hora que nos estão a ouvir. Sejam bem-vindos para mais uma conversa Vacinas de Pensamento. Nós hoje temos connosco a Undina Pires, que entre muitas coisas foi uma das fundadoras do punk em Portugal, foi baterista, mas eu vou fazer isto de outra maneira, até porque a Undina merece começar isto de outra maneira. Quem é a Undina Pires? Antes de mais, boa tarde, Dinis, boa tarde a todos os tertulianos das Vacinas do Pensamento. E quem é Ondina Pires? É uma moça que nasceu a 9 de novembro de 1961 e de cada lado da maca onde estava aquele pequeno bebé havia uma fada maligna que lhe deu uma série de doenças e problemas de saúde, e do outro lado estava uma fada benigna que lhe deu muita imaginação, sentido de humor e persistência. E assim tem sido ao longo da vida da Ondina uma mistura de um pouco de tudo, dessas duas fadas, da maligna e da benigna. Ou seja, independentemente de uma série de coisas que não vamos estar aqui a falar em público, não seria elegante, independentemente dos problemas de saúde, tenho persistido sempre em fazer coisas que acho que são úteis para mim e para os outros, que possam me divertir a mim, que possam divertir os outros, que me possam informar a mim e que possam informar os outros. Aqui a dialética é sempre o eu e os outros e eu. Porque eu nada sou sem os outros e acho que os outros também perderão se não tiverem um pouco de mim. Isso é uma pergunta que, pronto, então isto leva-me à primeira pergunta, que é: porquê punk? Porquê baterista? Sobretudo numa época em que provavelmente não havia mulheres a tocar bateria em Portugal, deves ter sido das primeiras a tocar bateria em Portugal, e ainda por cima ligado ao punk. É caso para te perguntar que raio de vírus é que te mordeu, porque sabes que uma das minhas perguntas é sempre os vírus ou as vacinas, e a pergunta é: que vírus é que te morderam para tu teres seguido esse caminho? Ora bem, portanto, eu tomei muitas vacinas, muitos antídotos e também tive choques anafiláticos. Ou seja, eu em adolescente, era aquele tipo de adolescente metida em casa, porque eu não tinha grande convívio, senão com alguns colegas depois de liceu, isso já com os meus 16, 17 anos, em que comecei a fazer uma série de experimentalismos de música, escrita, colagem, pintura, portanto um pouco de tudo, porque eu gostava de tudo e sempre gostei de tudo. Ao ser aquele tipo de miúda metida consigo, tímida, até parece mentira, mas eu era tímida, mas que tinha uma força interior para fazer coisas. Uma delas era tocar bateria, porque eu achava que só havia homens bateristas, de pouco que vi eram homens bateristas. Estávamos a viver o final do PREC. Eu já estava fartinha da música de intervenção, porque havia coisas boas e coisas más, claro, como em todos os estilos musicais. Mas eu já estava farta daquilo, nada me dizia, a música de intervenção não me dizia nada. A minha geração não sabia, não conhecia praticamente nada dos nossos ancestrais do rock, do pop e tudo mais, porque aquilo que ouvíamos na rádio em miúdos era sobretudo o fado manipulado pelo Estado Novo, ranchos folclóricos, o cancionismo ligeiro, e tudo isso era um fastio, embora existissem projetos muito bons, Banda do Casaco, Arte e Ofício, já havia movida de rock. Vilar de Mouros, que foi promovido pelo primo do meu pai, o Dr. Barge, portanto, havia movida, havia jazz, etc. Mas tudo muito pobrezinho. Com o 25 de Abril, portanto, foi uma quantidade astronómica de música de intervenção, até que, um belo dia, eu tinha os meus 16 para 17 anos, chegou-me às mãos um jornal que se chamava Edição Especial e que tinha uma fotografia da Sue Cat, que é uma punk, uma groovy dos Sex Pistols, e comecei a ler avidamente o texto,
porque o artigo falava sobre o novo fenómeno em Londres, sobretudo começou em Londres, depois alastrou por Manchester, por todo o Reino Unido, embora na América já existissem ramificações de punk, com Richard Hell, etc, etc. Adorei o artigo, senti-me em identidade, portanto, identifiquei-me com a atitude de ação, passar do pensamento, eu que era uma menina que passava a vida a ler, a desenhar, a escrever, etc., identifiquei-me com o projeto e com a imagem, com o visual daquela menina punk com o cabelo espetado dos lados e com os riscos nos olhos, tudo aquilo apelou ao meu lado da imaginação. E porquê? Porque eu ao mesmo tempo, nessa altura, portanto 76, 77, eu estava a começar a ler coisas das vanguardas artísticas do princípio do século XX, o Dada, o futurismo italiano, o construtivismo e por aí fora, e fiz logo uma ligação entre o Dada e o punk. E eu disse assim, isto tem muito em comum. Muitos anos mais tarde, depois o Greil Marcus, o teórico, fez um livro que é os Marcas de Batom, onde precisamente fala na internacional situacionista, no Dada, no punk, etc. Mas eu intuitivamente... Exato, liguei tudo. E em casa eu disse assim, eu quero ser punk. Eu quero ser punk. E foste logo para a bateria. Porquê bateria? Assim, eu não tinha bateria, não tinha dinheiro, porque eu pertencia, e ainda pertenço, a uma classe operária digna, modesta, com algumas bases mínimas culturais. Minha mãe gostava de música, o meu pai pintava, lia muito, comprava jornal, portanto, embora fossem pessoas pobres, mas investiam um bocadinho na cultura. Portanto, eu estava habituada a ouvir desde música erudita, seguia os programas da rádio de música erudita, assim como seguia jazz em casa de amigos meus, sobretudo os rapazes, porque eram os rapazes que tinham mais dinheiro para comprar discos e livros. Através dos meus amigos aprendi muita coisa e ouvi um dia Art Blakey, do jazz, o grande, o gigante, o papa da bateria. Aquilo, mais o punk, mais os blues, mais o jazz, mais o Animal dos Marretas, o baterista dos Marretas, tudo junto, numa grande panela. O que é que a jovem adolescente Ondina faz? Pegou uns taparoeiros velhos lá para casa, umas panelas, umas caixas de bolos, os assentos dos sofás e com umas baquetes, tuca, 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 tuca. Depois o meu pai achou piada e comprou-me umas congas. E depois eu lá estava a fazer os ritmos, punha a música, ouvia, compunha. E como é que eu compunha? As melodias nasciam dentro de mim e os ritmos. E então corria para o aparelho de cassetes, para o gravador, punha uma cassete daquelas pobrezinhas da BASF. Sei. Exato. E da TDK, era as que nós tínhamos. E TDK, essas já eram melhores, essas eram mais chiques. Sim. Eu sei que punha aquilo, começava a cantarolar, arranjava letras, entretanto comecei a trabalhar com várias pessoas, algumas, portanto, ficaram célebres e estão aí no ativo. Portanto, aqui, o Jorge Ferraz, do Santa Maria Gasolina, que está no ativo, está até a preparar um novo trabalho. Depois trabalhei, portanto, o Vitor Inácio, uma outra moça que era a Madalena Gurca, isto no Ezra Pound e a Loucura. Portanto, o primeiro projeto a sério foi Ezra Pound e a Loucura. Tínhamos também, portanto, eu já tocava aí bateria, cantava, compunha, a Madalena Gurca era percussionista, portanto, também uma coisa rara, porque eu nunca consegui trabalhar com mulheres da minha geração, porque as mulheres das duas uma, ou estavam mais ligadas a uma vertente pop, como a Lena D'Água, Adelaide Ferreira, etc. Estavam mais na vertente pop, algumas na vertente jazz,
outras na vertente erudita, e a maior parte das mulheres não queria saber disso para nada. Eu, pronto, habituei-me a trabalhar com rapazes e depois comecei, portanto, o João Peste convidou-me para cofundar os Pop Del Arte, convidou o Zé Pedro Moura e o Paulo Salgado, que foi depois para a ES Entente. Surge, então, a seguir ao Zé Zarpão de Loucura, Pop Del Arte. Só que as vidas depois atrapalharam-se, os meus pais, que já tinham uma certa idade, começaram a ficar com muitos problemas de saúde e graves, eu também, e a faculdade para terminar e ter que começar a trabalhar. Porquê? Porque não havia possibilidades para uma pessoa como eu, que vinha de uma classe social modesta, não podia continuar na música experimental, na música alternativa. Iria morrer de fome, de certeza absoluta. E nisto tudo, eu depois estive a terminar a faculdade, enquanto estive a terminar a faculdade, fiz trabalhos de jornalismo, artigos de opinião, sobre música, sobre colecionismo, sobre uma série de coisas, porque eu acho que gosto de tudo. O meu problema é que eu gosto de tudo na vida. É essa a questão. Eu sei que, pronto, eu não queria já o colecionismo, porque eu sei que, pronto, mais à frente queria falar disso por causa da questão desse teu interesse pelo kits e por esse fenómeno Fátima, que é muito interessante, já lá vou, mas antes ainda te queria ouvir falar um pouco, porque depois eu sei que tiveste ligado também a um outro projeto, que era o Great Lesbian... The Great Lesbian Show. Okay. Isto é engraçado, porque fui convidada por um colega de faculdade, da Faculdade de Letras, o César Gomes, também é professor, portanto ficou com o nome de César Zembla, e ele disse: Ondina, eu gostava, se tu não queres colaborar comigo e com os meus amigos, nós não temos sequer o nome da banda, mas podíamos fazer uma versão maluca do Je t'aime, moi non plus. E eu disse assim, olha, se for uma coisa muito divertida e que não haja compromissos, eu vou nessa, porque... Pronto, como disse há bocadinho, há 3 minutos atrás, eu estava envolvida numa série de problemas familiares, os estudos, trabalho, etc. E então, fizemos a cover do Je t'aime, completamente maluco, onde se punha também o espaço 1999, os desenhos animados, portanto fizemos uma coisa completamente lunática, no bom sentido, e gostei muito daqueles moços. Era o César, era o primo Rui Ribeiro e o Armando. Houve ali uma empatia. Depois, alguns dos membros, ao longo dos anos, mudaram por questões também profissionais, familiares, mas durante muitos anos foi um casamento bonito, feliz. Porquê? A imaginação. A nossa imaginação estava e está impregnada de cinema, de artes plásticas, de performances, de coisas mesmo também científicas, ou seja, coisas de ficção científica, filmes de ficção científica, sejam B, sejam dos bons, como Solaris, ou o 2001, do Kubrick. Sim, do Kubrick, sim. Em suma, esta empatia de gostos e de vida deu-nos um impulso. Depois, o nome da banda foi um nome um bocado problemático, porque eu e o César, quando um amigo nosso, o Luís Futre, nos disse: olha lá, vocês já têm nome para o vosso projeto? Porque nós íamos tocar numa das feiras de São Mateus, em Viseu, ao lado de bandas americanas, como os Yo La Tengo, por exemplo, e os Tédio Boys de Coimbra. Quer dizer, já tínhamos algum repertório, só que não tínhamos nome. E um dia, na rua onde está o Coliseu dos Recreios, eu e o César e o Luís Futre íamos a passear e a conversar, e vai assim o Luís. Ali existia um clube muito disparatado de striptease, que era The Great Lesbian Show. E eu e o César, uau, que grande nome, muito giro.
Só que isto foi um pau de dois bicos, Dinis. Claro. Dinis e todos os tertulianos, foi um pau de dois bicos, porque se por um lado deu um certo... as pessoas ficaram, o que é que será isto e tal... Outras pessoas que iam ver os concertos julgavam que era mesmo striptease de mulheres, etc. Ora, não era nada disso, eram rapazes e uma moça que tentavam dar uma alegria a si próprios e ao público. Portanto, os nossos espetáculos eram sempre muito movimentados, muita ação em palco, e foram feitos vários clipes. Quem quiser pode aceder no YouTube aos clipes dos The Great Lesbian Show. Só que, ao entrarmos no século XXI, as coisas começaram a piorar em termos de espetáculos, arranjar espetáculos, publicidade, etc, etc. Até que se chegou a um ponto em que foi mais ou menos entre 2006 e 2007, logo a seguir à promoção do segundo trabalho dos Lesbian, eu também já não era mais uma menina, já estava com outros problemas às costas. Portanto, o projeto The Great Lesbian Show foi de 1992 até cerca de 2007. Okay. E tudo terminou, não voltei a envolver-me mais na música. De vez em quando... A performance, continuaste ligada? Sim, performance, algumas coisas tenho feito. Banda desenhada? E sobretudo a escrita. Escrita... algumas exposições também a nível de artes plásticas e, sobretudo, a escrita, livros. Sim. E aquele prémio que tu ganhaste em banda desenhada foi pela escrita ou foi por... Ora, banda desenhada, eu pertenço a uma associação chamada Chile com Carne. Essa associação começou, sobretudo, com os trabalhos de ilustração e de banda desenhada alternativa. Eu, ao tornar-me membro dessa associação, como associada, fiz alguns trabalhos de banda desenhada, que foram publicados, já há uns anos valentes. Entretanto, já fiz trabalho também de tradução para a mesma associação, e o meu ensaio, ou antes, a minha tese de mestrado, chamada Scorpio Rising, os Hells Angels, as vanguardas do cinema e tudo isso, foi depois publicado. Foi uma tese de mestrado em estudos americanos. Estudos americanos. O corpus de trabalho foi o filme Scorpio Rising, de Kenneth Anger, um filme de vanguarda no seu tempo. Portanto, em 1963, Scorpio Rising deu brado no cinema independente, porque estava muito à frente, tanto nas técnicas que Kenneth Anger utilizou, com uma metalinguagem a partir de canções pop da altura de 1963-64, como Blue Velvet, que se calhar é mais conhecida, e a própria sequência de imagens e os temas abordados, bastante puxados para a época, também deram uma série de sarilhos ao Kenneth Anger, mas ficou para todo sempre. E o meu sonho, quando eu fui fazer o mestrado, eu já sabia o que é que eu queria. Acho que era a única mestranda que sabia o que queria defender. Defender a beleza do alternativo, do subversivo. E já agora, também estou curioso em perceber um pouco como é que entra o Kitsch nisto tudo. Ora, Kitsch. Há muitos anos. Fiquei muito fascinado quando descobri este teu livro, 2017, sobre Fátima e sobre Kitsch, que eu não conhecia essa faceta, e disse, olha que interessante, também agora estou curioso. É assim, há muito, muito tempo que eu coleciono imagens, sobretudo as imagens feitas em Portugal de plástico, das antigas fábricas de plástico que existiam, a Hércules, a Pátria, a Patriota, a Ribeirinho, etc, etc, etc. Fábricas de plástico, tanto na zona de Irmesinde, de Espinho, zona de Leiria, Marinha Grande, havia muita fábrica de plástico que fabricava um pouco de tudo, brinquedos,
também sou colecionadora de brinquedos antigos, sobretudo décadas de 50 e 60, e comecei a colecionar coisas de Fátima que eu achava completamente absurdas, aparentemente, porque eu dizia assim, isto não é bem, não é uma, vamos lá ver, é uma cultura de afeto. Portanto, a pessoa que é crente no fenómeno, na epifania de Nossa Senhora de Fátima, acredita piamente naquela imagem. Outras pessoas com uma atitude mais cultural podem pegar, podem não gostar, podem detestar ou podem pegar no assunto e trabalhar. E eu disse assim, eu vou pesquisar o mais que puder sobre o fenómeno de Nossa Senhora de Fátima e todo o merchandising, toda a cultura de turismo, de objetos de afeto, de devoção, os altares, etc, etc. E aquilo, às tantas, levou-me anos a construir, vários anos, até que consegui um produto final informativo para crentes e não crentes, e no qual estão muitas fotografias de muitos objetos que eu fui colecionando ao longo de anos, sendo o mais antigo uma televisão pequenina de plástico que me foi oferecida quando o Papa Paulo VI veio a Portugal. Paulo E VI. Paulo VI. sim, o Paulo VI? Não, Papa João Paulo II. Não, o João Paulo II já foi mais tarde, nos Mais anos tarde, 80. Paulo VI, então Foi em 1967. Foi Paulo VI, era, sim, sim. Tanto mais que nessa altura o António Salazar estava desavindo com esse Papa, porque esse Papa tinha recebido no Vaticano os movimentos de independência de Angola e Guiné, Moçambique, o MPLA, etc, etc. E Salazar recebeu o Papa muito friamente, pronto, porque tinha que ser, seria dar muito nas vistas, tal, o que é que o senhor foi fazer? Não. E então, portanto, por toda a carga histórica, eu decidi, de facto, guardar os objetos, estudá-los, ler a partir de várias fontes e coloquei-me no papel da peregrina, sempre terceira pessoa, que vai na sua peregrinação de investigação e surgiu o produto. Neste momento já estou a fazer a sequela, porque já tenho mais tralha. Eu tenho minha casa parece uma loja, não sei se estão a ver, Sim, sim. é uma loja de tralha, é quadros, é objetos, é brinquedos, já agora que é para o pessoal ver aqui. Que maravilha. E, parecendo que não, os problemas da vida, tanto de saúde, de profissionais, etc., são apaziguados. Daí a ser uma grande vacina. A grande vacina está na arte e na fome de vida. Essa é a grande vacina. Era aí que eu queria chegar, até porque nós afastamos tanto que eu agora de repente tenho que voltar às vacinas. E ainda bem que tu pegaste nisso, porque eu ia te perguntar precisamente como é que se resumiria isto tudo, e tu apanhaste muito bem. Dizes tu que as vacinas está na arte e está na fome pela vida. A arte, a fome de saber mais, de aprender, de ouvir. Eu estive a ouvir ontem várias pessoas, tertulianos deste blog, adorei aprender outras coisas de outras pessoas, porque acho que aprendemos sempre mais com a diferença. Eu não quero ouvir mais do mesmo, de chavões, de estereótipos, eu quero ouvir outras opiniões, eu gosto da diferença. Então deves ter notado que eu estou precisamente a tentar ir a vários setores, aumentar o espectro, e precisamente para esta partilha e para ouvir outras perspectivas. Aliás, foi esse o ponto de partida deste blog, deste canal, foi precisamente, eu tenho as minhas, deixa lá ver quais foram as outras, o que é que as outras pessoas tomaram, quais foram os vídeos que as contaminaram, etc. A conversa está ótima, já vai um bocadinho adiantada. Deixa-me só fazer-te a pergunta final. Recomendações. O que é que tu recomendas? Livros, Ora bem, recomendações. música, filmes, o que tu quiseres.
Mais do que nunca, eu recomendo a qualquer pessoa, pronto, olhando aos gostos particulares, Claro. que se refugiem muito no sentido do humor, procurem coisas que façam sorrir, porque nós vemos nos canais, nos vários canais, é raro aparecer qualquer coisa divertida, parece que se perdeu a graça, os desenhos animados agora não têm sentido de humor como tinham o Mr. Magoo. Portanto, nós temos que nos refugiar em coisas que nos deem prazer para nos dar força contra todo este mal-estar, toda esta entropia mundial, global, e aconselho também a que as pessoas procurem nos seus bocadinhos livres, que são cada vez menos, as pessoas cada vez trabalham mais, cada vez são mais sacrificadas e têm os seus problemas, mas procurem um bocadinho para elas de, por um lado, uns minutos de meditação, pensar o que é que eu vou fazer, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu posso fazer de mim, de bom para mim e para os outros. Sempre temos que olhar sempre também para os outros, não é só o eu. Tentar apagar um bocadinho o eu. E procurar coisas que deem alegria, que deem luz a nós e aos outros. É a recomendação máxima e de início fiquei sem saber qual é a tua vacina predileta, No meu qual caso é a tua concreto, vacina? eu falei no primeiro episódio, podes ver, eu falo de 3 autores que foram muito importantes para mim, que foi o Marx, o Freud e o Darwin. Mas para além disso, depois eu fiz muitas coisas, também fui muito marcado, depois na faculdade, pelo Lévi-Strauss, por exemplo. Gostei muito, eu fui ator de teatro, fui muito marcado pelo Shakespeare, sei lá, houve muitas coisas, mas no cinema também houve uma série de realizadores que me marcaram, nomeadamente, por exemplo, o Pasolini, que foi teve muito impacto. Pasolini. Mas assim, aqueles 3, enquanto professor e aqueles que realmente me vacinaram para uma série de pandemias que andam por aí, acho eu, foi precisamente estes 3, o Darwin, o Marx e o Freud, que foram realmente autores que me marcaram profundamente e que me fizeram ver o mundo de maneira completamente diferente. Pronto, mas estas são as minhas e por isso é que eu comecei a perguntar às pessoas quais são as delas. E pronto, não tens nenhum autor que queiras destacar? Tenho. Gogol. Gogol. Sou louca por Gogol. Pronto. Tenho tudo de Gogol. Sou uma gogoliana. Alguma, pois é difícil, mas por onde começar? Uma obra por onde... O Capote. O Capote, do Gogol. Não é, vamos lá ver, aquilo não é divertido, aviso já. Poderia aconselhar Mark Twain para quem quer sorrir. Mark Twain seria um autor para quem quer sorrir, para quem quer ter um sentido do humor, ou Lawrence Durrell. Okay. Agora, dentro do sério, mas muito, muito especial, o conto O Capote. O Capote de Gogol. Muito bem, olha, obrigadíssimo. Obrigada também. Foi uma partida extraordinária, gostei imenso e até breve. Fica bem? Até breve. Um beijinho para todos. Um beijinho, até logo. Obrigada.